vamos lá. Vamos separar o sujeito e classificar o predicado. Frase número 1. Vá ao verbo e pergunte primeiro pelo sujeito. Quem é que cantava? Os jovens. Os jovens, sujeito. Tirou o sujeito, o que sobra é o predicado. Então, tudo isso aqui é o predicado. Show. Vou ao verbo e a primeira pergunta que eu faço é para ele, eu olho sempre para ele. É de ação ou é de estado? É de ação. Tá. É de ação. Eu tenho um verbo de ação. Eu tenho predicativo? Algum predicativo que esteja qualificando aí? Não. Na verdade, o bela é que se refere à canção, mas não é predicativo. Tá. Então, eu tenho um verbo de ação e eu não tenho um predicativo. O predicado é verbal. O núcleo é o verbo. Aí, aproveite para classificar esse verbo. Vai. Quem canta, canta alguma coisa. O verbo é transitivo direto e uma bela canção é o objeto direto. Aproveite para fazer análise de tudo que você já sabe. Nesse predicado, só há um núcleo, que é o verbo. O predicado é verbal. Tá bom? 2. Sujeito, os jovens. Predicado, pareciam felizes. Tá? Esse predicado tem verbo de ligação, então você vai diretamente ao verbo. Há verbo de ligação aqui? Sim, é o verbo parecer, que está ligando o sujeito ao predicativo. Show! Então, o predicado é nominal. Nesse caso, qual é o núcleo? Felizes, que é o predicativo do sujeito. E por que felizes é predicativo do sujeito mesmo, hein? Porque é o adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito. 3. Os jovens cantavam uma bela canção felizes, tá? Sujeito, os jovens. Predicado é todo o resto. Cantavam uma bela canção felizes. Olho para o verbo. O verbo é de ação ou é de ligação? O verbo é de ação, não é de estado. Tá, então eu tenho um verbo de ação e eu tenho predicativo nessa frase. Então, ó, eu tenho um verbo de ação, mas eu também tenho um predicativo. Porque felizes é adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito, na função de predicativo do sujeito. Esse predicado, que tem 2 estrelas que brilham, é o chamado predicado verbo nominal. É aquele que tem 2 núcleos. 4. Primeira coisa que eu faço, vou ao verbo e pergunto pelo sujeito. Quem é o sujeito? Quem é que achou? Eu. Eu achei. Tirando o sujeito, tudo que sobra é predicado. Achei-o competente. Então, tudo isso é o predicado. O predicado é toda a frase. Se o sujeito não aparece, então olhe para mim, olhe para mim. Já já você vai ter a aula de tipos de sujeito. Eu vou te ensinar a achar sujeito e a classificar sujeito ainda mais. Por enquanto, você sabe achar sujeito, mas você ainda não aprendeu a classificar. Na sequência do curso, a gente vai classificar sujeito. Sujeito simples, sujeito oculto, sujeito indeterminado. Mas, beleza, por hora, eu só preciso que você entenda que o sujeito, que é chamado de sujeito oculto ou elíptico, você vai ver comigo depois, ele não aparece na frase. Se ele não aparece na frase, então o predicado é toda a frase. Voltando aqui, pronto, toda a frase é o predicado, achei o competente. Vou ao verbo. O verbo é de ação ou é de ligação? É verbo de ação. É o verbo achar. Não é de ligação, é ação. Tá, entendi.
Tá bom, se o verbo é de ação, lembra aquele esquema que nós fizemos? Ó, se o verbo é de ação, você tem que ver se tem predicativo ou não. Você entendeu o raciocínio? Você vai procurar o predicativo. Se não houver predicativo, o predicado é verbal. Se houver predicativo, é verbo nominal. Então venha comigo, ó, voltando. Olhei para o verbo, vejo se há predicativo. Há predicativo? Sim, competente. Competente é predicativo? É, porque é um adjetivo que vem no predicado e se refere ao objeto. Esse é o chamado predicativo do objeto. Você vai estudar ainda mais comigo na próxima aula. O predicativo, quando ele vem à frase, ele pode ser do sujeito ou do objeto. Esse aqui é do objeto. Por que objeto? Porque esse o é objeto direto. Quem acha, acha alguma coisa. Achei-o competente. Então, beleza. Se eu tenho um verbo de ação e se eu tenho predicativo, eu tenho 2 estrelas a brilhar. Esse é o chamado predicado, verbo nominal. Ele tem um verbo de ação, que é o achar, e ele tem um predicativo, que é o predicativo do objeto. Você acabou de aprender que existe o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Frase número 5. Vou ao verbo, pergunto pelo sujeito. O que é que depende? Quem é que depende? Achei, o sujeito está aqui, ó. O desenvolvimento, sujeito. Tá. Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Ótimo. Agora eu vou ao verbo. Vou ao verbo e pergunto: ação ou ligação? Ação. Então eu tenho um verbo de ação. E eu tenho predicativo? Não. Então o predicado é verbal. Aí eu aproveito para classificar o verbo, ó. Quem depende de alguma coisa, da produtividade, objeto indireto. Tá bom? Então olhe para mim. Você entendeu o raciocínio? Volte sempre ao mapa mental para você organizar a sua mente. Olhou para a frase, viu o verbo. O verbo é de ligação? O predicado é nominal. Por quê? Porque a estrela que brilha é o predicativo. Beleza, show. Olhei para o verbo, vi que não é de ligação, é de ação, então pronto. Olho para o lado, vejo se há predicativo. Se houver predicativo, predicado verbo nominal. Se não houver predicativo, predicado verbal. Entendeu o raciocínio? Tá bom? Vamos então agora à frase 6. Vou ao verbo. A primeira pergunta que eu faço é pelo sujeito. O que é um processo complexo? O que é? É assim que eu pergunto pelo sujeito. O que é um processo complexo? O desenvolvimento. O desenvolvimento, sujeito. Tá. Ok. Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Vou ao verbo. Pergunto, é de ligação? Sim, esse é o verbo ser. O verbo ser, ele indica estado. Ele é estado permanente. O verbo ser é um verbo que indica estado permanente. Então, ele é verbo de ligação. Se o verbo é de ligação, então fechou aqui. O predicado é nominal. Sempre que o verbo for de ligação, o predicado será nominal. Eu aproveito para classificar o resto, ó. Um processo complexo é aquilo que qualifica o sujeito e que vem no predicado. Então, é o chamado predicativo do sujeito. E é o que você vai aprender comigo na próxima aula. Olha, o predicativo do sujeito, o núcleo dele pode ser um substantivo. Então, nesse caso aqui, o predicativo do sujeito, o núcleo é um substantivo. Não só um adjetivo, sabe? Que é predicativo do sujeito. O substantivo também pode ser. Próxima frase. Os pares dançavam alegres pelo salão. Vai,
Vá ao verbo e pergunte: quem é que dançava? Os pares. A frase já está na ordem direta, ó, começou pelo sujeito. Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Ok, agora eu vou ao verbo. Pergunto: é verbo de ligação ou é verbo de ação? É dançar, né? Então é verbo de ação. Ok. Tem predicativo? Sim, porque eu tenho alegres, que é um adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito. Predicativo do sujeito. Então, eu tenho duas estrelas que brilham. Eu tenho um verbo de ação e tenho um predicativo. O predicado é verbo nominal. Predicado verbo nominal é aquele que tem dois núcleos, um verbo de ação e um predicativo do sujeito. Eu aproveito para classificar esse verbo. Vamos classificar esse verbo? Aqui, quem dança, dança. Por que quem dança, dança? Hein? Olhe para mim, isso é libertador. Quem dança, dança. Por quê? Porque nessa frase, esse verbo não pede complemento. Por que ele não pede complemento? Porque eu olho para o que vem depois e o que vem depois. Verbo a gente classifica olhando para o que vem depois. Sempre assim. O que vem depois ou é predicativo, então não é complemento. E pelo salão é lugar. Se é lugar, o verbo não precisa disso. Então o verbo é intransitivo. Lindo, muito lindo. Isso é análise sintática. Frase número 8, vou ao verbo. A primeira pergunta que eu faço é pelo sujeito. Sujeito, nós. Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Então, tudo mais é o predicado. Vem. Beleza. Vou ao verbo e pergunto: é de ação ou é de estado? É de ação. Tá. Verbo de ação. Contém predicativo? Sim, porque satisfeitos é adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito. Então, é adjetivo na função de predicativo do sujeito. Então, esse predicado, que tem duas estrelas, o verbo de ação e o predicativo, é o chamado predicado verbo nominal. Aproveite para classificar esse verbo de ação. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Às ordens, objeto indireto. Obedecemos é verbo transitivo indireto. Material bom é material assim, rabiscado, todo escrito. Olha que coisa linda, cheio de setas. Chega uma hora que você não entende mais nada. Frase 9. Vou ao verbo. Pergunto pelo sujeito. O que é que continuou a conversa? Pronto. Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Tá. Vou ao verbo e pergunto: esse verbo é de ação ou é de ligação? Ah, eu fiquei com vontade de dizer que é de ligação, hein? Olha para cá. Olha a recaída, não vai ter recaída. Ah, ser, estar, ficar, continuar. Esse verbo da frase 9 é de ligação? Não. Por que não? Ah, mas ele não está na lista dos verbos de ligação? Não, ele está na lista, mas aqui ele não é. Por quê? Lembra? Mantra. O verbo só é de ligação se houver predicativo. Há predicativo? Volte para a frase 9. Essa frase tem predicativo? Não. Então, esse verbo não é de ligação. Entendido? Tá, ele não é de ligação, então ele é de ação. Então, eu tenho um verbo de ação. Ótimo. Tem o predicativo? Não. O predicado é verbal. Aproveite para classificar a transitividade desse verbo.
Aqui, quem continua, continua. O verbo é intransitivo. Por que ele é intransitivo? Porque depois do jantar é circunstância. Cheiro de circunstância. Sentiu o cheiro de circunstância? Sim, de tempo. Se indica tempo, é adjunto adverbial. O verbo não precisa disso. O verbo é intransitivo. Lindo. Predicado verbal com verbo intransitivo. Frase número 10. Olha a recaída. Vou mostrar uma pessoa tendo recaída na frase 10. Quem dispõe, dispõe alguma coisa em alguma coisa. Nada disso, nada disso. Essa frase a gente já até fez. Vamos lá, vamos separar o sujeito do predicado. Qual é o sujeito? Nós. Tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Então, o predicado é toda a frase. A frase toda é o predicado, porque o sujeito não aparece. O sujeito está oculto, o sujeito está elíptico. Tudo isso é o predicado. Tá, vou ao verbo. É de ação ou é de estado? É de ação. Contém predicativo? Não. Então, é predicado verbal. Ele só tem um núcleo, que é o verbo. Aproveite para classificar o verbo sem recaída. Aqui quem dispõe, dispõe alguma coisa. Verbo transitivo direto. As pedras, objeto direto. No tabuleiro é circunstância de lugar, não é objeto indireto. Se é lugar, é adjunto adverbial. Então, esse verbo só tem um complemento, que é o direto. Frase número 11. A reunião virou bagunça. Vou ao verbo e pergunto pelo sujeito. O que é que virou? A reunião. Sujeito. Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Tá. Vou ao verbo. Pergunto. Ação ou ligação? Você já conhece esse. É ligação. Porque indica mudança de estado. Virou bagunça. Esse não é o verbo virar ação. Esse é o verbo virar de mudar o estado. Você entendeu o virar da frase 11? O virar da frase 11 não é indicação, não é virou. É tornou-se uma bagunça. Existe aí uma ideia de estado. Você está entendendo o que é estado? Estado é isso, é mudança de estado, é estado permanente, é estado passageiro. Nesse caso, é mudança de estado. Porque quando eu digo a reunião virou bagunça, é porque ela ficou uma bagunça. Mudou o estado dela. Então, eu tenho um verbo de ligação. O predicado é nominal. Nesse predicado nominal, qual é o núcleo? Bagunça, que é o chamado predicativo do sujeito. Está no predicado, referindo-se ao sujeito. Já na frase 12, vou ao verbo, pergunto pelo sujeito. Quem é que virou a lata de lixo? O cão. O cão, sujeito. Tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Então, o predicado é virou a lata de lixo. Pronto. Olho para o verbo. Olho para o verbo e pergunto. Ação ou ligação? Ação. Aqui, entendeu a diferença entre as frases 11 e 12? Entendeu que o virar de cima é diferente do virar de baixo? Entendeu que o virar de cima indica estado? Eu posso trocar por outro verbo de ligação, a reunião ficou uma bagunça. E que o virar de baixo indica ação? Pronto. Se indicação, a ação de virar, o predicado é verbal, porque não contém predicativo. Predicado verbal. O núcleo é virar. Aproveite para classificar o verbo. Quem vira, vira alguma coisa. Verbo transitivo direto. A lata de lixo, objeto direto. Ó, tudo isso
é o objeto direto. Olhe para mim. Na próxima aula, eu vou ensinar você a destrinchar isso daí, a esmiuçar isso daí. Porque se você perceber, e é essa visão de análise sintática que eu quero que você comece a ter, se você perceber, olha, a lata de lixo, tudo isso é o objeto direto. Tudo isso, ó, virou o quê? A lata de lixo. Só que dentro desse objeto direto, você vai aprender no próximo vídeo, dentro do objeto direto eu tenho um núcleo, que é lata, e ao redor dele, você vai aprender, são os adjuntos adnominais, o a e o de lixo. Então, o que está faltando agora você aprender comigo, que é o que vem na sequência? Você vai pegar, às vezes, um objeto grande, esse pacote grande, e vai começar a esmiuçar. Você vai pegar o sujeito, que é um pacote grande, vai retirar o núcleo e vai dali separar o núcleo dos adjuntos adnominais ou dos complementos nominais. Isso é análise sintática, essa visão que eu quero que você tenha agora. Então, volte aqui comigo. A lata de lixo, tudo isso é o objeto direto. Aqui quem vira alguma coisa. Virou o quê? A lata de lixo. Aí o último passo vai ser destrinchar esse negócio aí, que não é papo para hoje, tá bom? Esse predicado, que tem um verbo de ação, é predicado verbal. Depois, na frase 13, vou ao verbo e pergunto. Adriana, que verbo? Locução verbal. Aqui você tem uma locução verbal. E você aprendeu comigo que na locução verbal, o último verbo é que tem a transitividade. Ele é o verbo principal. E os demais não têm transitividade, são os verbos auxiliares. Então, eu tenho o principal, que é o ouvir, e o auxiliar, que é quis. Tá, show, beleza. Então, você já reconheceu ali que é uma locução verbal. Por que isso aqui é uma locução verbal mesmo, hein? Porque são dois verbos que estão trabalhando juntos na frase. Então, quis ouvir é locução verbal, dois verbos que formam uma expressão verbal, tá bom? Ok. Agora vamos separar o sujeito do predicado. Sujeito, ele. Predicado é tudo que resta, olha. Não quis ouvir mais nada, tá? Agora eu olho para o verbo. Para que verbo? O principal. Foi o que eu te ensinei. Sempre o principal. Ele é que traz a transitividade. Olho para ele. Pergunto se é um verbo de ação ou é um verbo de estado. É um verbo de ação. Ouvir. Tá, então, tem um verbo de ação. Tem o predicativo? Não. É um predicado verbal. Porque eu tenho um núcleo, que é o verbo de ação. Agora, aproveite para classificar esse verbo quanto à transitividade. Quem ouve, ouve alguma coisa. Verbo transitivo direto. Por quê? Porque mais nada, nada é o objeto direto. Aqui, quem ouve, ouve alguma coisa, nada. E esse mais e esse não são os adjuntos adverbiais. O não, você já aprendeu, é adjunto adverbial de negação. E o mais, lembra? Olhe para mim para não ter recaída. Esse mais, lembra que você aprendeu comigo que toda vez que o mais vier antecedido de um não, de um nunca, ele não vai ser advérbio de intensidade. Ele vai ser advérbio de tempo. O mais é adjunto adverbial de tempo, não mais. Todo mais que vem antecedido de não, nunca, é tempo. Pronto, você fez a análise sintática da frase toda, entendeu? Você entendeu o poder disso? Não importa o que vem pela frente. Não sofra por antecipação, porque o mais importante foi, e eu digo isso a você, tudo isso que estamos estudando aqui é patrimônio para tudo que vai vir depois. E muitos dos nós que vêm depois na língua portuguesa, eles se justificam aqui, nessa base. Então, é momento de você dizer, pronto, eu estou preparado para ingressar
no mundo maravilhoso da análise sintática, porque hoje eu adquiri um dos mais importantes patrimônios. E sem exagero, eu tô falando isso para você, com essa visão das provas, saber isso aqui te leva para outro patamar. No próximo bloco, nós vamos fechar com um desafio, é o sprint final. Eu quero saber como é que você se sai. Eu coloquei aí 2 ou 3 questões só para ilustrar. E eu quero saber se você vai acertar ou não. Tá preparado para o desafio? Roda uma vinheta e vamos fechar a aula num estilo, resolvendo questões de concursos. Vamos lá.